Precisamos. Juninho? Não é que tem um texto aqui da Ellen White, Eventos Finais, capítulo... o povo de Deus não acaricia desejos pecaminosos. Agora, enquanto o nosso sumo sacerdote está fazendo expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. Olha. Nem mesmo por um pensamento poderia nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. Satanás encontra nos corações humanos algum ponto em que pode obter apoio. Algum desejo pecaminoso é acariciado por meio do qual sua tentação asseguram a sua força. Mas Cristo declarou de si mesmo: aproxima-se o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Satanás nada pode achar no Filho de Deus que o habilitasse a alcançar a vitória. Agora é interessante que eu já vi gente usar esse texto para dizer que Satanás sempre alcança alguma coisa no coração humano e em Jesus não podia alcançar, por isso que jamais podemos igualá-lo como modelo. É interessante que quando ele começou a ler o texto, porque ali não pode dizer uma coisa e depois no mesmo texto dizer outra coisa. Ela diz ali que enquanto Jesus está no Santíssimo, o que a gente tem que fazer? O que você leu? Repete, o começo. Agora, enquanto o nosso sumo sacerdote está fazendo expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. Embora hoje, de repente, Cristo possa encontrar em nosso coração, porque nós nos conhecemos, né? Alguma entrada para que ele faça com que a gente acaricie alguma tendência herdada para o mal, não é necessário que essas tendências continuem sendo cultivadas e acalentadas ali, e alimentadas. Temos que cooperar com exatamente. Deus. Se eu me entrego a Jesus, eu exerço fé no que ele fez, no que ele faz em mim, essas tendências... Complementando isso que o irmão leu, ele leu até João 14:30, né? Em desejado de todas as nações, página 123, vem o príncipe desse mundo, Jesus. E ele nada tem em mim. Nada havia nele que correspondesse ao sofisma de Satanás, falando de Jesus. Ele não consentia com o pecado, nem por um pensamento cedia à tentação. Jesus. Agora, o mesmo se pode dar conosco. A humanidade de Cristo estava unida à divindade, estava habilitando para o conflito, mediante a presença interior do Espírito Santo, e veio para nos tornar participantes da natureza divina, enquanto a ele estivermos ligados pela fé. O pecado não mais será domínio sobre nós. Deus nos toma a mão da fé, eleva a apoderar-se firmemente da divindade de Cristo, a fim de atingirmos a perfeição de caráter. Desejado a todas as nações, página 123. Muito obrigado. A Vana, depois o Demetrio e depois o Pedro. Aqui para mostrar que o Espírito de Profecia é uma luz, que também é maior, que a palavra de Deus também é maior, confirmando tudo isso que vocês estão dizendo. Aqui em 1 João capítulo 3, versículo 6, fala assim, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu, nem o conheceu. Aonde está? 1 João 3. Aqui no texto dos receptos, 1 João 3, 6. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece o pecado não o viu nem o conheceu. Ou seja, aqui não está no gerúndio. Aqui e também no inglês não pratica ou não peca. Tá? Não é porque se eu falar que não vive pecando, quer dizer que de vez em quando tá bom, né? Agora alguém pode argumentar assim, alguém vai dizer assim, eu não cometi nenhum pecado hoje. Isso seria presunção? Ou eu posso chegar no final do dia e fazer um exame de consciência e realmente analisar se naquele dia eu cometi algum pecado ou não? Interessante essa questão, né? Por que eu estou colocando essa linha na fogueira aqui? Porque tem muita gente que pega essa questão e fala, tá vendo, isso é perfeccionismo. Será que é errado eu chegar no final do dia e fazer um exame de consciência? E analisar como é que foi aquele dia? Poxa, que pecado eu cometi hoje? Será que eu cometi algum pecado hoje? Puxa, olha, hoje meu dia foi uma bênção, Deus me deu a vitória. Todas as tentações que vieram,
pelo sangue dele eu consegui vencer. Amém. É errado isso? E dá glória a Deus, você não vejo nenhum mal. Né? Alexandre. É uma linha bem tênue. Mas eu Agora, acho que não existe devemos isso- fazer É uma linha isso bem tênue. porque... Existem pecados inconscientes também. Mas tem o Pedro. Isso pode sonda dar, meu Deus, será que há algum mal em mim? E também nós temos que sonda. ser prudentes. Nós precisamos ser prudentes. Nós não precisamos falar isso. Há outras Não falar coisas, não, mas eu digo só eu testemunhar. comigo mesmo. Um exame de Porque é coração. muito perigoso. É. É muito Agora, perigoso isso. 1 João fala lá. Você não no precisa colocar João, não, senão a gente tá aquele que falando. diz que está sem pecado é mentiroso. Então. Mas olha o verbo, aquele que diz. Mas ninguém sai Uma coisa é eu dizendo, dizer, outra coisa é Deus dizer de mim, né? Pedro? Dentro do que o Alexandre falou, Davi diz, né, vê se há em mim algum caminho mau. Quem sabe é Deus, né, que está na nossa condição. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta. Quando é que uma pessoa é justificada? Justificada. Isso. Quando que uma pessoa é justificada? Eis a pergunta. Seria na hora da conversão, da confissão e arrependimento? quando Aí o Jesus perdão. apresenta, Pai, não é? Eu penso quando uma pessoa aceita Cristo como seu Salvador, verdadeiramente, porque a justificação é um perdão, né? Eu já sou perdoado. Não precisa ao batismo ou ao não sei o que. Eu penso que quando a pessoa aceita Cristo verdadeiramente, todo o seu coração, seu passado é perdoado, como um ladrão na cruz. Seu passado é o perdão, a justificação imputada. Aí tem a outra comunicada, é outra, que é a santificação, né? É o processo que dura a vida toda, como Pedro sempre comenta. Mas eu penso que a justiça de Cristo é o caráter de Aí é Cristo já outra coisa. e ela está junto. É, não a justiça de Cristo existe é junto. justificação separada de santificação. Não existe isso, porque quando nós confessar o pecado é uma coisa, arrepender é outra. E a confissão é quando você reconhece, eu confesso, eu Judas fiz. confessou o faraó. Então, só que quando arrepende, aí é um dom que Deus dá. Arrependimento, porque você contempla o amor de Deus e aí você reconhece o seu caráter mau e vê a sua misericórdia. E aí então vem o verdadeiro arrependimento que causa nojo pelo pecado, causa asco, você tem vergonha. E aí então você é uma nova criatura, Deus te perdoa. Não existe justificação, é uma coisa, elas estão juntas, não tem como separar isso. E é justo aqui que diz assim, ó, deve-se ensinar aos crentes, eram antes dizendo em Parábola de Jesus, página 22, que não serão salvos somente pelo sacrifício de Cristo, mas que também devem tornar a vida de Cristo a sua vida, o caráter de Cristo o seu caráter. Então não é só justificação, É por isso não é que só o a cruz, evangelho, Jesus fez tudo, então, graça. O evangelho, o verdadeiro evangelho, o evangelho eterno, que vai ser pregado a todo mundo, está em Apocalipse, ele não termina na cruz. Precisamos entender isso. Nosso evangelho não é o evangelho do evangelho. A não ser do... O nosso evangelho vai até o santo, A o não santo ser dos algo santos. esporádico, né? Porque aí vão citar. E o ladrão da cruz? Ali é uma coisa esporádica. Aconteceu com uma pessoa que está no leito de dor. Ela não aceitou a Cristo, mas no leito de dor, se ela for sincera, ela morrer ali, ela é salva. Aí tem um texto, rapidinho que eu quero ler aqui, que está no Fé, ó, Fé pela qual eu vivo, página 116 da meditação matinal. É imputada a justiça pelo qual somos justificados. Aquela pela qual somos santificados, comunicada. Aí fala, a primeira, nosso título para o céu. E a segunda é nossa adaptação para ele. Por isso nós estamos se adaptando, vencendo o pecado a cada dia para adaptar. A Porque ninguém... santificação. É isso, a santificação é a adaptação para o céu. Isso. E a primeira é aquilo que Jesus fez na cruz. Né? Isso. A segunda é aquilo que ele faz em mim. É o Isso. que ele fez e o que ele faz. Então, Eu vou vencendo a cada dia, subindo degrau. Porque aquele ladrão na cruz, Jesus sondando o seu coração, sabia que se ele continuasse vivo, ele seria uma nova certeza. criatura. Entendeu? Ele não foi na hora da cruz. Ali, o ladrão Deus, ele sonda os corações, por isso que ele diz que quem julga é ele. Entendeu? Ele sonda os corações. E ele sabia que aquele rapaz ali, se continuasse vivo, se houvesse um propósito para que ele continuasse vivo, ele seria uma nova criatura. Com certeza. E o plano de redenção não termina na cruz, como creem os evangélicos. O plano de redenção vai além, ali da onde o cordeirinho é imolado. Ele entra dentro do Santo dos Santos. Aí é um plano inteiro de acusação, Deus no banco dos réus,
Entendeu? E a prova para o universo inteiro. Nós somos um espetáculo ao mundo. Todo o universo está olhando. Que decisão você vai tomar agora? Quem é justo? Satanás estava certo? Deus está certo? Todo o universo está contemplando isso. Então, bom ladrão era uma plantinha recém, digamos, germinada, já estava perfeito em sua esfera, né? Amém. Você quer ver uma coisa? Não há segurança, nem repouso, nem justificação na transgressão da lei. Não pode o homem esperar colocar-se inocente diante de Deus e em paz com Ele, mediante os méritos de Cristo, se ao mesmo tempo continua em pecado. Olha, onde é que está isso? Mensagens Escolhidas, volume 1, página 213. O capítulo é A Lei Perfeita. Eu gostaria de fazer um comentário, só que voltando um pouco sobre da carne santa, posso ler? Qualquer coisa que vocês Sim, pode ler. Emenda, não, diz assim lá em Mensagens Escolhidas, volume 2, capítulo 3. Muito se pode fazer para restaurar a imagem moral de Deus no mundo, para melhorar as faculdades físicas, mentais e morais. Grandes mudanças se podem operar no organismo físico mediante obediência às leis de Deus e não introduzindo no corpo coisa alguma que contamine. E se bem que não possamos pretender perfeição da carne, podemos possuir perfeição cristã da alma, mediante o sacrifício feito em nosso favor. Aos pecados podem ser perfeitamente perdoados. Ótimo, então olha, não podemos ter perfeição da carne, ou seja, essa carne santa está nesse contexto, né? Ou seja, mas podemos ter da alma. Eu queria pedir para já ir abrindo aí, Vana, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 214, segundo parágrafo. Testemunho 5, 214. Olímpia, queria falar alguma coisa? Não? Não, eu queria falar que a carne santa é algo que só tem a ver com a glorificação. Sim, então, justamente, ali também fala. O que o bom adventista tem que entender é que perfeccionismo, na essência, é a questão da ideia de vitória sobre o pecado na carne santa. Se as pessoas entenderem essa questão, toda a polêmica acerca da vitória sobre o pecado vai ser desfeita. E não vai haver mais aquela rotulação acerca dessa questão da vitória sobre o pecado. Ou seja, eles diziam que não tinha tentação. Ao praticar coisas terríveis, eles diziam, nós não estamos sendo tentados. E nós não vamos ser tentados só na glória. Tentação nós vamos ter sempre. Agora, tentação. A rotulação não é coisa nova, né? Jesus foi rotulado de beberrão, comilão, João Batista de demasiado austero. O filho de Israel, lá na época do Egito, foram rotulados como preguiçosos, que não queriam trabalhar. Que mais? Que outros rótulos? Seita, na época de Jesus aqui. Então, nós não... Essas são as principais. Eu acho que, sabe, nós somos tão pequeno povo, o povo adventista é um povo tão pequeno. Eu acho que nós precisamos, todos nós, quebrar preconceitos. Sabe, quebrar preconceitos, nós temos que nos unir e unir pelo que está escrito. Vamos estudar, vamos parar com isso. A gente precisa, sabe, orar junto, buscar a palavra de Deus, o espírito de profecia e deixar de criar cercas entre nós. Nós temos que estar juntos. Estudar por si mesmo, né? Estudar por nós mesmos, saber o por que Alexandre somos falou isso aí, adventistas. Alexandre, tá bom, eu gosto tanto dele, ele é cheio de diploma, né? O Alexandre, eu tem vou diploma acreditar nele. Ou seja, estudar por si mesmo, ele pode ser falho. Pedro estudou teologia 3 anos e meio com o maior teólogo do universo. E o que ele fez? Traiu Jesus. Então, Pedro falhou. Então, somos homens, né? Na minha palavra, pecadores. Uma vez que o homem confirmou, a gente tem que pegar e ler por nós mesmos. É verdade. Pedir Espírito Santo e pegar os livros. Se não vira crente papagaio, né? Só repete. É por isso que vocês estão bem unidos aí. E achou o parágrafo que diz nenhum de nós jamais? Página 214.1. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus, enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Olha, enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula, o que é nódoa? Nódoa é Uma mancha, né? E é no conceito de você estar cultivando em si uma tendência herdada para o pecado. E isso aí vem naquele texto que diz nem ruga, nem coisa semelhante. Enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula, não tem selo de Deus. É só para aqueles já que estão perfeitos,
não no sentido grego, mas no sentido que estão em Cristo, com o caráter sendo trabalhado, serão selados como 144.000. Nódoa também, supomos que você pega uma fruta e cai aquela nódoa. Aquilo ficou manchado, aquilo é difícil de sair. O caráter da gente, esses pecados, aquele pecado acariciado, aquela mentirinha, aquela coisinha que a gente não consegue largar, como que a Bíblia diz? As pequenas raposas é quem destrói toda a vinha. Então essa é a nódoa, aquela manchinha que não sai. Pode ser pequenininha, sabe? Aquela manchinha pequenininha, mas enquanto estiver aquela manchinha, nós não vamos conseguir nada. As pequenas raposas são lá de Cantares, né? Sim. E é importante também a gente entender o que é caráter. Caráter é formado por hábitos diários. Isso é caráter. Então, o que Jesus quer, na verdade, é nos dar paz, entendeu? Se você está andando com Jesus todo o tempo, aí você trabalha num escritório, aí seu chefe fala, alguém liga, seu chefe fala, olha, fala que eu não tô. Você está andando com Jesus, você está em oração, você tem versos bíblicos que você está decorando, aí você vai, o seu chefe fala que eu não tô. Aí você mente, ele não tá. Aí você desliga. Nesse momento que você mentiu, você perdeu a paz. Que só Jesus pode dar. Perdeu a paz. Entendeu? E o caráter foi manchado. Você cedeu ao pecado, enfraqueceu o poder da vontade, entendeu? E agora vai ser mais difícil vencer. Satanás te acusou diante de Deus, os anjos e o universo testemunhou. Entendeu? É isso, gente. É um grande conflito cósmico que existe invisivelmente. Mas para quem tem fé, nós podemos enxergar. Porque alguns dizem, não, caráter é você amar. É amar, você tem que amar. Mas olha só. É muito subjetivo assim, né? Lembre-se daquela falsa noção da caridade, em primeiro lugar. E segundo, quão diferentes são os padrões pelos quais Deus e o homem medem o caráter. Deus vê muitas tentações resistidas. Olha só o que é o caráter. Tentações resistidas, das quais o mundo, até os amigos íntimos, nunca sabem. Tentações no lar e no coração. Vê a humildade da alma em vista de sua própria fraqueza, o arrependimento sincero, um pensamento de um só pensamento que é mau, a inteira devoção a seu serviço. Então, isso aqui está em Palavras de Jesus, página 220. O caráter é muito mais do que o amor. O amor deve permear a tudo, mas se revela, se manifesta nessa luta contra o próprio eu. E Ellen White também fala que imperfeição de caráter é pecado. Parábolas de Jesus 174. Irmão Daniel, eu queria mostrar só esse livro aqui, só a capa. É um livro da Casa Publicadora, né? Essa é a minha edição de 1980. Então nós estamos aqui, nós somos membros da igreja, amamos a igreja, membros, não somos dissidentes, como eu falo, estamos usando só livro da igreja, Bíblia, Espírito e Profecia, livros da igreja, da casa. CPB. E aqui tem um título, Vida Sem Pecado. Esse livro era estudo bíblico. Quando você dá um estudo bíblico, você usava esse livro para dar um estudo bíblico. Eu vou ler só um texto aqui sobre esse livro, na página 140. E se você em casa, não sei, você pode achar. Só um detalhe, antes de você ler, esse livro aí, a primeira edição dele, no original em inglês, foi em 1914, por volta de 1914. Ellen White estava viva. Ellen White ainda era viva e ela recomendou que esse livro fosse lido e estudado nos lares adventistas e fossem distribuídos para outras pessoas também, como material evangelístico. E se tivesse algum erro, no ano que vem foi feita mais uma edição, ela estava viva ainda. Exatamente. E teria sido corrigida. Deus ia revelar para ela que tinha algum erro, né? Como fez com o livro do Keller, né? O que tem de bom pra gente? A página 140, olha que interessante, vai falar que Cristo venceu, nós vencemos como Cristo venceu. Em sua humanidade, Cristo participou da nossa natureza pecaminosa caída. Senão não seria então tudo semelhante aos irmãos. Não seria como nós em tudo. Tentado, não venceria como temos de vencer. E não seria, portanto, o completo e perfeito Salvador que o homem necessita e deve ter para ser salvo. A ideia de que Cristo nasceu de uma mãe imaculada, ou isenta de pecado, sem dar tendências para pecar, e por isso não pecou, põe-nos à parte do domínio do mundo caído. E do próprio lugar onde é necessário o auxílio de sua parte humana, Cristo herdou exatamente o que herda todo filho de Adão. Uma natureza pecaminosa, do lado divino, desde a própria concepção, foi gerado nascido do Espírito. E tudo isso foi feito para colocar a humanidade no plano vantajoso, olha que lindo, e demonstrar de que, da mesma maneira, tudo que é nascido do Espírito, ou seja, a conversão, pode obter idênticas vitórias sobre o pecado, mesmo em sua pecaminosa carne,
Assim cada um tem de vencer como Cristo venceu. Apocalipse 3, 21. Sem esse nascimento não pode haver vitória sobre a tentação, nem salvação do pecado. E tem duas coisas aí. Salvação do pecado. Tem duas coisas aí que não podia passar em branco. Tem duas questões. Primeira, repetindo o que nós já falamos anteriormente, nós não nos tornamos culpados de pecado por ter a natureza pecaminosa, assim como não nos tornamos carne santa ao passarmos pelo novo nascimento. Amém. Então Jesus não era culpado de pecado por ter a natureza caída, pecaminosa. Agora, E o último detalhe, um dos títulos dados a Jesus é o lírio dos vales. Sabia? Lírio dos vales. Vocês sabiam que há várias espécies de lírios? E uma das espécies, olha que interessante, é um lírio que ele nasce no lodo, na lama suja, mas as pétalas permanecem brancas. Amém. Não é porque Jesus teve uma natureza caída pecaminosa que ele foi culpado de pecado. E nesse contexto que ele diz, olha, assim como você também nasceu da natureza caída, você pode vencer como eu venci com a minha ajuda, porque eu também tinha a sua natureza. Amém. Amém? olha só, sobre essa questão de natureza pecaminosa, alguém pode dizer, não, mas isso aí foi um autor, hein? O que diz a Ellen White? Ela diz em Medicina e Salvação, página 181.3, ele tomou sobre sua natureza sem pecado a nossa pecaminosa natureza, para saber como socorrer os que são tentados. E em outra parte no inglês, que está aí aparecendo na tela, está falando que ele teve as tendências herdadas para o mal, porém não as cultivadas, também chamadas de propensão para o mal, ou também, digamos, como se fosse um vício, uma coisa que você já pecou e depois peca de novo porque já tem esse costume. Ele não teve isso, pecou, mas as herdadas sim. A Bíblia diz que Jesus veio com a natureza caída pecaminosa. Romanos capítulo 8, versículo 3. Romanos 8, versículo 3. Começando até a partir do verso 1, melhor. Romanos 8, do 1 em diante, então. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Olha o 3 agora. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Agora alguém vai chegar e dizer, é isso que eu disse agora. Semelhança. Vou chegar, já adivinhei o que você ia dizer. É o seguinte, sabe o que Paulo disse aqui, em semelhança? Porque lá em Hebreus capítulo 2, a partir do verso 14, diz que em tudo ele foi semelhante aos irmãos. Hebreus 4,15, que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós e que em tudo foi tentado a nossa semelhança, porém sem pecado. Semelhança aqui, agora vai explicar uma outra controvérsia. Muita gente diz assim, o homem de Romanos 7, o homem de Romanos 7, miserável homem que sou, quem me livrar deste corpo de morte? Fazer, Exatamente, repete, o que você quer dizer? Completa. O que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero fazer isso eu faço, então eu vejo uma outra lei dominando meu corpo. Miserável homem que sou. Aí está a resposta. Paulo era um ser que já tinha cometido o pecado, sim ou não? Sim. Por que Paulo usou semelhança de carne pecaminosa? Para fazer a diferença de um ser, Paulo, que já tinha pecado, e de um ser chamado Jesus que nunca pecou. Ele tinha a carne pecaminosa, a carne caída. Mas Paulo deixou claro, no contexto de semelhança, para não colocar Jesus no mesmo pé de igualdade que Paulo, que era um ser que já tinha caído. Ótimo. E aí... Então, e só terminando, desculpa. Romanos capítulo 8 é a resposta para o homem de Romanos 7. Que bom. Eu não posso ler Romanos 7 e parar lá. É verdade. Que é o que conclui aí depois. todo mundo está fazendo hoje, né? Exatamente. Eu sou um miserável pecador e tudo mais. E o resto? E agora, quanto à natureza de Cristo, rapidamente, essa semelhança, o que me convenceu foi o assim está escrito da senhora White. Ele diz assim, sua natureza humana foi criada, ela nem sequer possui os poderes angélicos, era humana idêntica à nossa. Está em inglês, não tem do que argumentar do grego, em inglês, idêntico à nossa. Acabou. A profetisa disse em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 129, e eu só quero complementar aqui falando que na conferência geral agora foi votado esse documento falando que os escritos da senhora White corrigem interpretações incorretas da Bíblia. Amém? Olha só, está lá no link aqui do site Adventista Oficial.
eu fiquei muito feliz porque realmente essa luz menor nos mostra algumas coisas que estão obscuras em nossa mente, como interpretar essa luz maior, e nos dá uma claridade total. Mas uma coisa importante, Daniel, que a gente tem que trazer para a nossa vida espiritual. O que eu tenho a ver com isso, entendeu? É que Jesus, ele pode ser o nosso melhor amigo. Sabe? Ele não está longe de mim. Jesus, ele não é o super-homem. Jesus, ele não é o presidente do Brasil, que é tão difícil de eu conseguir falar. Jesus, ele conhece quem sou eu. Ele sabe as minhas lutas. Jesus, e tem um texto da Ellen White que está no Desejado de Todas as Nações. Eu amo ler, e ele fala assim: olha, não fica triste se algum coração humano não entende o que está acontecendo com você. Eu te conheço, porque eu também chorei. Então esse é o meu Jesus. Sim. Um Jesus que compreende as minhas fraquezas, que sabe quem sou eu, que tem carne e sangue nas veias e que representa a humanidade no céu. E eu posso me achegar a Ele e contar a Ele todas as minhas necessidades. E Ele, Jesus, Ele pode me dar a vitória e quebrar os arguilhões de Satanás. Amém. Ele é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Esse é o nosso Evangelho Deus. Eterno. E é Ele que nos dá a vitória. É esse Jesus. E há um hino do Arautos do Reis que diz assim: que feridas são essas em minhas mãos, que feridas em meus pés, são feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. E essas feridas Jesus carregará para sempre por nós. Ferida nas mãos, no lado. Só quero ler só o Alexandre Del Picelati, Romanos 7. Romanos 7, versículo 18, diz assim: ó, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ele está falando, na minha carne não há bem nenhum. E em Romanos 8:1 a solução. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Na minha carne não há bem nenhum. Com meus esforços, irmãos, eu vou me esforçar para guardar a lei. Impossível, porque na minha carne não tem bem nenhum. Mas o Espírito Santo em mim, Cristo em mim, eu posso todas as coisas naquele que fortalece. Em Cristo, todas. Se uma pessoa morrer, uma criança, e um servo de Deus orar, se for para a glória dele, ressuscita essa criança, essa pessoa, que a todo poder foi dado a Cristo Jesus e Ele nos enviou a nós. Amém. E o que é o Evangelho? Romanos 1:5 é o poder de Deus para a salvação. Salvação do quê? Obviamente do pecado. Jesus, lá o anjo Gabriel, quando veio falar, ele salvará o seu povo do seu pecado. Mateus então, 21. Essa é a mensagem do Evangelho, que nós podemos, pela sua graça, ser libertos do pecado. Salvar do pecado. Não é Evangelho, senão é o Evangelho deles. Salvar do pecado e não salvar no pecado. Porque Mateus 1:21 diz assim, irmão: e ela dará à luz um filho, ele porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Isso. E uma outra coisa importante é que Jesus, ele nos dá liberdade. Liberdade. Se você tem um vício, se você está passando por um problema, se você não consegue sair dele, se você não consegue deixar esse pecado, olhe para o teu Salvador. Ele pode te libertar, você pode ser livre. Olha só, Pedro andou sobre as águas, uma coisa aparentemente impossível, humanamente falando, enquanto ele olhava para Jesus. Então é olhar e viver. E olha só, no tipo e antítipo. Na época de Jesus, poucos eram os que estavam prontos a aceitá-lo como salvador do pecado. Eram poucos que estavam prontos. Então, no antítipo seria o quê? A mesma coisa. Que foi o que ele disse para Nicodemos. Assim como no deserto eles levantaram a serpente e olharam a serpente no deserto, quando a cruz de Cristo fosse levantada, aquele que olhasse para a cruz de Cristo podia ser liberto da ferida do pecado, da mordida da serpente. Um detalhe interessante também, muito se fala de legalismo, não é? Aparentemente essa mensagem da vitória sobre o pecado parece legalista, mas é o contrário do que a própria Lita comentou. Essa mensagem nos dá liberdade e provas de que, ao olhar para Jesus, que foi um irmão meu na carne, se eu escolher andar com ele, exercer fé no que ele fez, no que ele faz em mim, eu poderia vencer como ele venceu. Agora, sabe onde é que está o verdadeiro legalismo? E muitas pessoas sinceras não estão enxergando? É naquela mensagem que diz que somente quando eu chegar no céu é que eu não vou pecar mais,
e ao mesmo tempo exigir de mim guardar a lei. Como? Ao mesmo tempo? Dizer que somente quando chegar ao céu é que eu vou deixar de pecar e ao mesmo tempo exigir de mim guardar a lei de Deus. Porque não é uma exigência, você tem que guardar os mandamentos, você tem que guardar o sábado, você já deixou de tomar café, você já deixou de comer carne de porco. Há uma exigência por obediência, mas ao mesmo tempo há um ensinamento de que só quando eu chego no céu é que eu deixo de pecar. Então isso é o legalismo. Quer dizer, está cobrando uma coisa de mim que é impossível. E a lei foi dada para um povo que saiu do Egito 400 anos corrupto, terrível. Eles não conseguiam nem fazer essa necessidade básica. Deus teve que ensinar. Então Deus dá uma lei para um povo que era terrível. 400 e poucos anos do pecado. Eles não sabiam nem fazer as necessidades básicas. Então Deus deu a lei para eles, porque Deus sabia o poder dele, poderia guardar todos os mandamentos. Demetrio, depois avança. Já que nós estamos falando demais, vamos deixar nosso amigo falar um pouquinho. Falei muito já. Vai lá. E Daniel, em questão nós estamos falando de pecado, de deixar o pecado. Jesus hoje ele está no santuário, intercedendo por nós. Sim. Então, ao confessarmos o nosso pecado, ele diante do Pai nos perdoa. Uma hora ou outra, ele tem que purificar esse santuário. Né? E se o pecado não parar de chegar lá, ele nunca vai poder purificar esse santuário. Então, ele nunca vai vir buscar nós. É isso mesmo. E vai ter um momento que nem o pastor Arilton identificou corretamente, em que Deus vai sair do Santíssimo e que nesse momento não pode mais haver pecado, porque não vai ter mais intercessor. Né? Então, realmente, por isso que a última geração vai ser especial. É um caso especial que nunca houve. Se a natureza pecaminosa só sairá de nós no momento da volta de Cristo, quer dizer que os salvos ainda possuem a natureza pecaminosa. Só que aqui está o ponto da angústia de Jacó. Eles não têm mais intercessor no santuário, eles ainda têm tendência para o pecado e eles terão que viver um espaço de tempo, que nós não sabemos quanto tempo será, sem pecar. Terão a possibilidade, mas eles não poderão pecar. E o fato deles não pecarem nesse período será uma prova para todo o universo que a lei de Deus pode ser observada e que a acusação de Satanás ao governo de Deus, que a sua lei é injusta, é uma mentira, porque a lei de Deus pode ser observada. Essa última geração é que vai ficar um certo tempo aqui na Terra sem intercessor. Os que vão passar por essa prova, vão passar por toda a tribulação das 7 pragas, a perseguição, e vão ficar sozinhos aqui na Terra. É os 144 mil. Os salvos vivos por ocasião da volta de Jesus, diz a isso, Vânia? Pegando um gancho do nosso irmão ali, se nos é cobrado a obediência, eu faço uma pergunta: que Deus é esse? Que se nós nunca vamos conseguir perfeição, nós nunca vamos conseguir obedecer, por que Deus deu os 10 mandamentos então? Que Deus é esse? Esse não é meu Deus. É verdade. Abre aí Primeiros Escritos, página 280. Enquanto isso, meu marido quer falar. Ponto 2. Cadê? Aqui, Eu queria só ler um texto aí no primeiro, no 5 ou 6, que nem estava falando ali, o que Deus fala. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo, para levar pessoas de todas as nações a crer em Cristo e a ser obediente a Ele. Entre essas pessoas estão vocês que moram em Roma, a quem Deus tem chamado para pertencer a Jesus Cristo. Amém? Ok, ótimo. 280.1, enquanto isso a Olímpia quer falar rapidinho. Eu só vou complementar o que a irmã disse, que ela, como é que pode a gente chegar para uma pessoa que não aceita os 10 mandamentos e falar assim: olha, você tem que sair da sua igreja e você tem que se tornar o melhor para você é se tornar adventista, porque nós cremos que os 10 mandamentos, eles não foram abolidos, eles são eternos, os 10 mandamentos são eternos. Aí quando ela entra aqui, eu digo: olha, nós não conseguimos guardar os 10 mandamentos. Tipo assim, então, que coisa. Aí a pessoa fica em parafuso, ela... Entendeu? Então, eu indico aos adventistas procurarem saber por que são adventistas. Por que você é adventista?
Essa igreja, ela não foi fundada lá no fundo do quintal por um pastor que quer receber o título. Essa igreja, ela veio da profecia de Apocalipse 10. Estude a história dessa igreja. E nós temos profeta nessa igreja. É o parágrafo que diz lá, retirando-se Jesus, só que lá no final diz, naquele tempo terrível. Vai achando aí, Alexandre vai falar. Vai ler sobre a questão naquele momento sem intercessor. Naquele tempo terrível, depois de finalizada a mediação de Jesus, os santos estavam a viver à vista de um Deus santo, sem intercessor. Cada caso estava decidido, cada joia contada. Cada joia contada. Então, é por isso que diz aqui está só o embasamento, para sempre se basear no que está escrito. Eu quero ler só um texto aqui, texto para ministro, página 106, fala sobre... porque às vezes a gente conhece um pastor, um teólogo sincero, pessoa boa, de caráter, mas às vezes nós pensamos assim, bom, se ele falou, está falado, ele não é um estudado. Aí diz aqui texto para ministro, página 106. Não deve a Bíblia ser interpretada para agradar a ideia dos homens, por mais longo que seja o tempo em que tem considerado verdade essas ideias. Não devemos aceitar a opinião de comentarista, como sendo a voz de Deus. Ou seja, a voz de Deus é Bíblia e o Espírito de profecia. Ponto. Eles eram mortais, esses comentaristas que não são Bíblia e não é o Espírito de profecia, né? Eles eram mortais, sujeitos a erro como nós mesmos. Deus nos tem dado a faculdade do raciocínio também como a eles, esses homens grandes na igreja. Devemos tornar a Bíblia o seu expositor. Ou seja, se a gente buscar Deus, pode ser uma pessoa que não sabe nada, pode ser semi-analfabeto, analfabeto. Deus dá o poder para compreender a Bíblia e o Espírito de profecia perfeitamente. Não precisa de alguém comentar para mim. É verdade. E outra coisa, 1 Coríntios fala, reparai bem na vossa vocação, que são poucos os sábios, segundo a carne, que seguem com Deus. Mas Deus criou as coisas humildes para envergonhar as sábias. Então, se a pessoa está mostrando seus títulos e tal, então já fica esperto que é perigoso. São poucos os sábios segundo a carne. Mas olha só, Ellen White diz aqui, quando Deus vier, não nos purificará de nossos pecados, para remover de nós os defeitos de caráter, nem para curar-nos das fraquezas de nosso temperamento e disposição. Nem temperamento, gente, olha. Aquela palavrinha que você fala, aquela impaciência, Ele não vai nos remover de nós, na segunda vinda ou na glorificação. Se acaso esta obra houver de ser efetuada em nós, sê-lo-á totalmente antes daquela ocasião. Quando o Senhor vier, os que são santos serão santos ainda. Que bom que latiu na hora certa, bem na pausa. Olha só, isso aqui está em Testemunhos para a Igreja, volume 2, 354.3. E agora, gente, aplicativo de Ellen White é fantástico. Baixa aí no seu Android ou da Apple, é de graça. Todos os livros de Ellen White, você procura esses aqui. Aqui, o capitão de nossa salvação leva passo a passo o seu povo adiante, purificando e habilitando para a transladação. Então, por isso que outra vez, essa geração é especial. Essa geração vai ser transladada. Então precisa ser diferente, purificando e habilitando. Quando eu faço uma carteira de habilitação, eu estou me preparando para que eu passe na prova. Então Deus nos habilita para a transladação. Alguns tiram sarro de transladação e tal. Não, mas a profetia de Deus falou e está falado. Temos que nos habilitar e sendo purificados. Alexandre, pode falar. Sempre é citado que nós vamos ser transformados na volta de Jesus, 1 Coríntios 15, do 50 a 54, né? Que diz assim, 51, eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos serão transformados. No momento, um abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos serão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ou seja, as pessoas vão dizer, nós vamos ser transformados nosso caráter na volta de Jesus, irmão. Está escrito aqui, mas ela não diz o caráter. Aí tem um comentário no Conselho sobre Saúde, da irmã White, nós podemos adquirir esse livro, uma bênção. Todos os livros da irmã White, é uma bênção para nós. Aí na página 44, quando o Senhor vier, os que são santos, serão santos ainda. O que houverem conservado o corpo em espírito em santidade, em santificação e honra, receberão então o toque final
da imortalidade. Mas os que são injustos, não santificados e sujos, assim permanecerão para sempre. Nenhuma obra se fará, então, por eles, para lhe tirar os defeitos e dar um caráter santo. Então, o refinador, que é Cristo, não se assentará para prosseguir em seu processo de purificação e para remover os pecados e a corrupção. Não vai vir para isso. Certo. Tudo isso deve ser feito nessas horas de graça. Olha. É agora que essa obra deve ser feita por nós. Achamos agora na oficina de Deus. Muitos de nós somos pedras rústicas da pedreira. Ao apoderar de nós, porém da verdade de Deus, sua influência nos afeta. Eleva-nos e tira de nós a imperfeição e pecado, seja de que natureza for. Ou seja, agora, né? Assim estamos preparados para ver o Rei em sua beleza e unir-nos, afinal, com os puros anjos celestes no reino da glória. É aqui que essa obra tem que ser efetuada por nós. Aqui que nosso corpo e espírito devem ser habilitados para a imortalidade. Então é o que vai acontecer, a imortalidade só. Só o toque final da imortalidade. Então, gente, a gente vê o povo de Israel, por que não entrou em Canaã? Incredulidade. Tem como duvidar de um texto tão claro como esse? A incredulidade muitas vezes velada sob um véu de cristianismo mesmo. Que cada um testa a Deus, rogue esse colírio e examine-se perante Deus. Cada um vai dar conta a Deus perante si mesmo só. Será que eu estou tendo uma incredulidade? Textos tão claros, eu estou vendo o que fala fulano, cicrano. Ah, então deve ser certo, sabe? Deus não se agradou da maioria do povo de Deus, mesmo que todos passaram pelo meio do mar e da água. Aqui em Romanos 9, 27 diz: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Muito bem sobre o que você falou, né? A gente confiar em pessoas importantes que dão a sua opinião, a gente fica confuso. Guilherme Miller, ele falou assim: se eu fosse professor de divindade, eu examinaria se as pessoas têm mente, ou seja, se elas têm cérebro, eu ensinaria elas a estudar a Bíblia por si mesmas. E mandaria elas livres para fazer bem ao mundo. Mas se eu visse que elas não têm mente, eu carimbaria, eu colocaria nelas a mente de outros homens e carimbaria na testa delas bitolados e enviaria elas como escravos. É mesmo. E Ellen White fala que os que estariam pregando a terceira mensagem angélica estariam estudando a Escritura no mesmo método do Fay Miller, que é isso que a gente está fazendo. Pega a versão certa, um pouco aqui, um pouco ali, procura por você mesmo. Né? Você vai... E a terceira mensagem angélica, repetindo: aqui estamos que guardam os mandamentos. Beto. O que eu gostaria de falar é assim: nós estamos conversando tão bonito, tão gostoso, e o centro de tudo é Jesus. E quem é Jesus? Jesus, quando tinha 11 anos de idade, desde então sempre tem uma experiência. Eu estava muito doente. E eu falei: Senhor Jesus, eu não consigo dormir. Estava sentada, do meu lado tinha uma cadeira vazia e passou um vulto branco. Não olhei para cima. Eu não tive medo, mas só acompanhei. Sentou ao meu lado, pegou minha cabeça, fez carinho. Jesus é tão pessoal, Jesus ele está ao nosso lado sempre. Se a gente não pode ver, mas pela fé podemos ver. E isso me motiva, gente, eu quero agradar a Deus e quero ler, estou faminta por ler todos os livros da irmã White. Para quê? Para saber o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. Vamos fazer reformas. Senhor, não te agrada essa roupa? Vamos trocar de roupa. Senhor, não te agrada esse estilo de vida? Essa é a minha motivação. Deus está no centro. Eu conheço Jesus, eu conheço o meu Deus, então eu vou fazer aquilo que o agrada. Eu quero ir morar com Ele no céu. Deus está purificando o santuário no céu, eu devo estar purificando o santuário na terra. É que a gente precisa enxergar a malignidade do pecado, né? É verdade. E muitas das vezes a gente passa por situações difíceis na vida. Através dessas situações, Deus nos sacode para que a gente então enxergue de fato a malignidade do mal. E veja que não compensa ceder às tentações e sempre procura fazer o que é o correto. Que a gente sempre vai ter a ganhar. Vamos ser uma influência para as pessoas, vamos ter paz no coração, paz de espírito, e assim aprenderemos a ter o amor do Mestre para ser um testemunho de vida como ele foi. Eu gostaria de ler aqui, para finalizar então, algumas citações a mais para dar o toque final aqui. Se quereis ser santos no céu, precisais ser primeiro santos na terra. Deus operará mais e mais rigorosamente a fim de experimentar e provar cada um entre seu povo. Alguns são prontos em receber um ponto, digamos,
ser vegetariano. Tá tão claro e óbvio? Tá. Mas quando Deus os leva a outro ponto difícil, recuam diante dele e ficam para trás, pois acham que isso golpeia diretamente algum ídolo acariciado. Aí tem eles em ser de ver o que em seu coração está excluindo a Jesus. Prestam alguma coisa mais do que a verdade, e o coração não está preparado para receber Jesus. Então a gente vê que é passo a passo. Deus dá um peso. Se a gente consegue levantar esse peso, Ele vai dar o próximo para o nosso exercício físico, né? Então eu penso que poderíamos já ir concluindo, né? A Havana poderia falar? Quanto a... Agora é a hora da gente fazer reforma. Por quê? Porque a gente sabe que o povo de Deus, como você mesmo falou, é nos cobrado muito. Porque essa última classe de pessoas, né, de fiéis, essas pessoas vão ter que ser purificadas, como Jesus falou, né, lá na carta para Laodiceia. São 3 itens. Esses 3 itens, um é o ouro refinado, né, o colírio e as vestes. Então, a gente precisa usar esse colírio para olhar para dentro de nós. O que eu gosto? Eu chego lá no meu closet, eu vou me vestir, Senhor. Que roupa eu vou vestir? Que roupa te agrada? Então, a reforma começa daí. No meu dia a dia, como você falou. É no nosso dia a dia que a gente tem que mudar. Eu não gostava de vestir vestido nem saia, somente para ir na igreja. Chegava em casa, colocava ali uma bermuda, uma calça. Eu gostava. Só que isso começou a mudar. Por quê? Porque não é assim. Se eu quero ir morar no céu, de quem que é o céu? É de Deus. Eu tenho que habitar na casa dele, fazer o que ele gosta, ter o caráter dele. Então, a partir desse momento, eu comecei a ver que a minha vestimenta não estava de acordo com a vontade de meu Deus. Eu não gostava de usar essas roupas que eu visto hoje. Só que hoje eu me sinto elegante com essa roupa, comportada. Eu posso entrar em qualquer lugar, posso falar com homens. Por quê? Porque eu estou me colocando no meu lugar, com a minha roupa decente, ninguém vai me ver com outros olhos. É isso que Deus quer pra gente. A gente começar a fazer reforma na nossa alimentação, o nosso descanso, o nosso dormir, o nosso levantar, o nosso ouvir. Até no nosso ouvir, as músicas que a gente ouve, o que a gente fala, as nossas gírias, as nossas conversações. Há um tempo atrás eu comecei a prestar atenção nas minhas conversas. O que eu falo espontâneo assim? Não é legal, eu estou falando igual ao mundo. Então eu começo a cortar, eu ainda não venci. Mas eu estou vencendo, em nome de Jesus estou vencendo. Eu peço força todos os dias. E quando a chuva serôdia descer, vai amadurecer o grão. Amadurecer. Que já está grande, então não vai adiantar se o grão nem morreu para o seu eu, né? O grão morre, se não morrer não nasce, cresce, né? Depois da chuva temporã e vai amadurecer. Porque alguns dizem, não, a chuva serôdia vai que nos habilitar para parar de pecar. Não, vai nos amadurecer somente, já vai estar grande o grão, a medida de estatura de Cristo. E eu só quero falar mais uma Deus coisa. aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo e de seu caráter no povo de Deus. Quando se refletir perfeitamente, Ele vai nos vir para nos colher. O contexto ali é colheita, essa questão da maturidade. Jesus 69. Isso. Eu só quero falar mais uma coisa. Olha, você que gosta de fazer as coisas do seu jeitinho, presta bem atenção, porque Deus, Ele quer a gente da forma dele. Nós somos separados, nós somos povo de Deus. Uma noiva. Né? Nós somos tem um verso lá na Bíblia que fala assim, nós somos sacerdócio real, povo escolhido de Deus. Então, se você quer ser esse povo escolhido de Deus, sacerdócio real, você precisa mudar. Você precisa usar esse colírio que Jesus falou. Toma esse colírio, né? Compre de graça de mim. Pega esse colírio e comece a usar diariamente. Você vai ver na sua vida o que não está de acordo com a vontade do Senhor. Que aí você começa a usar, começa a fazer parte do reino de Deus daí, então. E antes disso, temos que pedir para Deus, Senhor, mostre-me que eu sou pobre, miserável, cego e nu. Porque ali diz que não sabes. E não sabes. Temos que rogar a Deus, Senhor, eu quero enxergar a minha necessidade. Eu não vejo minha necessidade, estou achando chato isso aí,
impossível, um conto de fadas, blá blá. Nós temos que sempre ter necessidade. E aí Deus vai nos abrir os olhos. Como você falou, não sabe, a Sabrina cantava. Todo mundo ouvia ela, falava assim, gente, quem é essa menina? Ela canta, que coisa mais linda, ela canta. Só que ela não sabia que aquelas músicas tinham ruídos que não agradavam a Deus. A partir do momento que ela começou a ver ali o que agrada a Deus, o que não agrada, ela falou assim, eu amo meu Deus, vou parar por aqui. Eu vou começar a adorar o meu Deus de uma forma diferente, com outros instrumentos, com a minha voz e com instrumentos que realmente vai louvar a Deus. Então isso daí, eu estou falando um pouquinho muito, mas é só para demonstrar o que a gente precisa. E dói, viu, Daniel? Dói a gente fazer reforma. No dia que eu entrei lá no closet e fui tirar a minha roupa, aquilo doeu, confesso para vocês. Doeu mesmo, mas eu tirei. Então você mencionou a música lá em Indianápolis. Ellen White falou que justo antes da volta de Jesus haverá esse tipo de ruídos. Então, larguemos tudo desse movimento da carne santa. Seja a questão da música, seja a questão da visão pré-lapsariana de Cristo, seja a questão também de achar que a gente pode alcançar uma carne santa. Nós sempre vamos continuar com essa carne até a glorificação, mas só que nós temos que erradicar as tendências cultivadas e herdadas, então que possamos não aceitar essas heresias que estão entrando na nossa igreja, mas possamos conservar pura a nossa doutrina, membros pela igreja, né? Diz assim, quando os seres humanos receberem carne santa, não permanecerão na terra, mas serão levados ao céu. Se bem que o pecado seja perdoado nesta vida, seus resultados não são agora inteiramente removidos. É por ocasião de sua vinda que Cristo deve transformar nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Pois é. Então, carne santa mesmo só no céu. Então, nós temos que lutar para preservar a unidade da igreja, porque somente sobre a verdade existe unidade. São João 17, santifica-os na palavra, a tua palavra é verdade. Que sejam um nessa base. Então, preservando a unidade da igreja, somente sobre a verdade verdadeira escriturística. Tá? Que Deus abençoe, então, e possamos pedir a Deus, rogar a Ele que nos capacite para vencer o pecado, conectados com a videira. Amém.